Fala galera, mais um episódio do Talk Surf, o podcast aí da galera aí em Bituba. Eu aqui, Andrigo, Porto Alegre. Fala galera, Robson Moura. Estamos aqui hoje no nosso Talk Surf Podcast, que como estamos com uma companhia aqui impressionante. Vocês vão ficar impressionados com tanta história que vai ter hoje. Então, esse cara se chama João Magalhães. Ele tem 53 anos de shaper. É muito tempo, hein? Surfa desde 1969. Começou a fazer pranchas em 72 no Rio de Janeiro. Já descobriu quem é? Ele é mais conhecido como Johnny B. Good. E aí, Johnny? É isso aí. Muito boa a tua presença aqui, querido. Johnny, vamos iniciar pelo início. Vamos. Como é que tu começou a pegar onda? Onde é que foi? Conta pra nós aí o início do surf primeiro, né? A gente pegava onda de Planonda no Leblon, né? E eu tinha um primo que era um pouquinho mais bem de vida e teve acesso ao negócio de prancha, né? E o meu irmão mais velho, o Muri, andava com essa turma que é mais velha, né? A turma dos grandes da rua, a gente era os pequenos, né? E meu irmão já tinha dado um surf numa prancha de fibra. Uhum. E aí tinha um cara que era muito amigo da gente, que era o Jorge, que era um cara lá do Leme, que pegava onda em pé na onda. Era um cara pequenininho. Mas a gente continuava, a molecada toda de isopor, botamos guia no isopor para andar de joelho, tudo. No aniversário da minha mãe, dia 26 de novembro de 69, a gente foi fazer um piquenique na Praia da Macumba. Aí foi a variante da minha mãe, com a turma toda, e a rural do Jorge com a turma toda. E nessa foram algumas pranchas de surf, do Mark, meu primo, do Jorge, que tinha uma prancha do irmão dele, o Edson. Na real eram duas pranchas, para 5, né? E aí, porque Macumba a gente chegava, era uma estrada de chão, né? E aquelas dunas, não tinha nada daquilo. O carro pulava, né? A gente parava na duna ali. E você imagina o visual que era aquilo. Era uma aventura, né? Em 69, né? Uma aventura. Já teve que empurrar uns carros na duna lá, sim, ou não? Sim, empurrava o carro. E um belo momento, meu irmão chegou para mim assim, se tu não entrar com a prancha, quando chegar em casa tu vai ver. E não sei se para minha sorte ou para o meu azar, eu peguei a prancha do meu primo, uma São Conrado. E nesse dia a onda estava bem cheia, uma onda bem fácil, né? E fui lá para fora, eu já sabia remar bem por causa do isopor, né? E minha primeira onda, eu fui a pé areia. Fiquei em pé na prancha e fui a pé areia. Aí eu me apaixonei, né, velho? 2 meses depois, 3 meses depois, era meu aniversário, em março. Eu avisei a família toda que eu não queria bermudinha, não queria camisinha, não queria nada daquilo. Me mandem dinheiro para mim poder fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Comprei minha primeira prancha. Que legal! E qual marca era? Uma São Conrado. Começou bem, hein? Uma prancha histórica. Cortada a rabeta, é uma prancha que é uma mini model, que a gente chamava na época, e tinha 2 tiras, né? E acho que já foi a primeira ressaca de janeiro, no Leblon, não foi março, um pouco antes de começar minhas aulas. Tava com quantos anos aí? Eu? Tinha, na época 12, eu acho. E já entrou na ressaca no Leblon? Pra você ver, né? Caraca! Atitude, hein? E aí eu fui para dentro do canal do Leblon. Por isso que virou o Big Rider depois, né? Eu tinha muito medo. Mas o medo fazia com que eu fosse. Te motivava. Me motivava. E aí a galera mais antiga do Leblon, os mais velhos, olhavam aquele garoto cabeludinho. Eu falava, porra, cara, moleque é danado, cara.
E aí... E cuidavam de você também, né? Querendo ou e não, aí né? foi, né? Só que logo depois eu já consegui trocar aquela minha São Conrado, porque a minha mãe, nessa época eu fui pego fumando cigarro, né? Pelo meu pai. Aí fiquei um mês e pouco Castigo. Ih, Sem cortou. pegar onda, sem papel, sem nada. E E aí minha mãe falou assim, ó, se você para de fumar, eu te dou uma prancha. Opa, negócio A bom, prancha hein? é cara, né? Hoje, nessa época de hoje, assim, vamos tentar chegar ao valor. Quanto que era uma É o mesmo prancha? preço que é hoje. 3 mil reais, aí, É. 2.500 reais. O mesmo preço que é caro, hoje. hein? É caro. E Johnny, antes da gente entrar na parte das pranchas, né? Quando tu iniciou, de onde é que veio o apelido Johnny Bigode? Como é que surgiu isso aí? Isso aí já foi mais pra frente. Eu já estava surfando bem, já tinha feito a minha primeira prancha, Uhum. e aí eu queria evoluir, porque eu vi os caras de Ipanema, já tinha aquela história de pia, tudo, né? E a gente ia sempre para Macumba. Acordava, chegava fim de semana, acordava às 4h30 da manhã, tomava café na casa de um amigo no Leblon, ia para Delfim Moreira, para pegar o Santa Cruz, que era um ônibus que deixava botar a prancha no bagageiro. A gente ia até a Glaucio Gil, na Rio Santos aí, e aí caminhava uns 4 quilômetros, 3 quilômetros até o Recreio, a pé com as pranchas, comprava pão com mortadela e Coca-Cola, e era isso. Oh, né? que legal. Era o dia inteiro ali. E a gente foi conhecendo um monte de gente no Recreio, os caras mais velhos, tinha carro, arrumava carona de vez em quando para voltar pro Leblon. Às vezes Tava com não. quantos anos já aí? Eu ali já com 12, 13. 13 Quase anos. 14, quase 14. Ia sozinho com a piazada? E a gente ia sozinho, Que legal. 14 anos. Aí um desses amigos nossos, que era o Bigode, convidou a gente para ir passar o verão em Saquarema. Aí eu falei, pô, minha mãe, não sei se minha mãe foi falar com a minha mãe autorizou, ele passou lá em casa, isso em novembro de 71, né? Eu já estava de férias, tinha passado de ano. Opa, já tava Né? garantido. E aí eles alugaram uma casinha na Rua do Pico, em Saquarema. Hoje acho que é uma pousada, não sei o que tem lá. É uma casinha do Dida. Ele, o Paulinho Cintura da TV, famoso. E Do professor Raimundo? E um outro, Olha só. um outro Que camarada legal. que é o Murilão, que hoje é médico também. Até encontrei com o Bigode um tempo atrás, o Paulinho Cintura, meu amigo no Facebook. Tu nunca tinha ido pra lá? Não, aí foi um desacerto, né? Porque ali eu vi que eu era surfista, que eu realmente queria para minha vida o surf, né? Passamos o verão lá, eu não queria mais estudar. Só surfar. Não queria mais estudar, mas fui para a escola, porque tinha que ir para a escola, né? Quando chegou em julho, né? E desse verão, eles me apelidaram, por causa... Eles ouviam muita música, Genesis, Led Zeppelin, músicas boas, né? Música, que eu chamo hoje é música, né? Antigamente, hoje tem coisa aí que eu questiono, não chamo de música. Antes era obras-primas, né? É. Aí, uma brincadeira, o Paulinho Cintura me chamou de Johnny Bigode, né? E aí eles começaram a me chamar de Johnny Bigode, Johnny, Joãozinho, porque meu apelido sempre foi Joãozinho do Leblon, né? Quando eu comecei a fazer prancha aqui, no sul, eu resolvi assinar Johnny Bigode. Ficou estiloso, na real, né? Ó. Porque os caras achavam que era uma prancha de gringo. E antes, um ano antes de eu vir morar, a gente conheceu um gringo aqui em Bituba, Jesse Weber, eu acho. E o gringo queria vir montar, foi ele que deu a ideia de fazer uma fábrica de prancha, né?
Aqui em Bituba. Aqui em Bituba. A gente tinha vindo de carro, meu pai tinha... Eu ganhei o campeonato aqui, meu pai me levou para Brasília, porque a gente mudou para Brasília. Meu pai entendeu que você já tinha dom ali. Pô, e Brasília, longe do mar, né? Não, você imagina o cara que tinha sido campeão em Bitubense, campeão brasileiro, e morar em Brasília, cabeludo, uma perna de playboy, que neguinho só se droga e bebe. Não deu um ano, velho. Mas aí tu voltou só, eles ficaram e tu voltou ou foi todo mundo voltou? Aí eu cheguei do meu pai, numa época, a gente veio para cá no verão, com meus pais, para mostrar para eles o que era Imbituba. Eu tinha um carro, né? E veio minhas irmãs, meu pai, minha mãe, todo mundo ficamos lá no porto. Meu pai começou a compreender a minha viagem de ser surfista, né? Quando eu voltei no verão aqui, com a família, minha mãe me deu uma prancha de presente que meu primo estava vendendo, uma Steel, aquela minha Steel que tu conheceu. Sim, sim. Que me roubaram. Eu cheguei em Brasília, eu vendi meu carro. Eu ia para a América Central, que eu tinha um amigo que hoje mora aqui em Bituba, Utizano. Ele tinha falado muito na América Central, de La Libertad, de Punta Roca, de El Salvador, Alpazone, mostrou foto. E eu ia pegar e ia me mandar para Califórnia, subindo pela América Central. Naquela época não era bem diferente, né? Mas aí meu pai não gostou muito da ideia, né? Falou, pô, você é muito aí novo. Eu devolvi o dinheiro do carro para ele. E aí, como eu tinha um amigo em Niterói que fazia prancha, o Belo, me convidou para trabalhar com ele, para ficar lá. Eu peguei e fui embora de Brasília. Ah, não era teu lugar ali, né? Escrevi uma carta para meu pai e minha mãe despedindo e fui. Tanto que depois minha mãe foi lá em Niterói, daí que eu conheço toda a galera de Niterói, de Saquarema também e dessa minha ida, né? Mas voltando para Saquarema, para o Johnny Bigode. Eles caras já me apelidaram de Johnny Bigode, eu tinha conhecido já uma galera de Niterói. Em julho, meus pais viajaram para a Europa e me falaram assim, ó, se você passar de ano, quer dizer, meus pais iam viajar para a Europa e em julho eu fiquei em recuperação, um monte de matéria. Falei para minha mãe que tinha passado. E peguei um ônibus e fui para Saquarema. Ficar na casinha essa, porque a casinha ficou alugada. E aí, quando deu no dia 20 de julho, aparece meu pai e minha mãe lá, de carro. Caiu a casa. Caiu a casa. Pra te buscar. O diretor da escola ligou para lá dizendo por que eu não tinha, que eu ia ser reprovado. Que eu não tinha ido para recuperação. Aí queimou o filme de vez, né? Aí meus pais chegaram lá, ó, segunda-feira não vou te levar agora. Eu estava começado a virar um homenzinho, né? Vamos dizer assim. Meu pai falou, ó, segunda-feira você pega um ônibus e volta para o Rio, vamos conversar. Aí eu voltei para o Rio. Aí minha mãe falou assim, ó, nós vamos viajar para a Europa, vocês vão ficar sozinhos, mas eu vou fazer um trato com você. Se você passar de ano, a gente te dá o dinheiro para você viajar para o Peru com o seu irmão. Aí você se agarrou nos estudos, porque eu faria isso. Passei ano. Mas imagina. Fui o melhor aluno da recuperação. O cara estudava com honra e glória, né? E aí acabei indo pro Peru, né? E Johnny, assim, agora indo pro lado profissional das pranchas, né? A tua primeira prancha foi então, como tu falou, né? Foi feita no Leblon, né? Porque a prancha é um artigo caro. Mas não foi você que fez? Foi. Não, a primeira que ele fez, né? A primeira que eu fiz. Eu tinha um amigo que hoje é médico, é o Luiz Paulo.
E a gente resolveu entrar nessa empreitada de fazer. Porque eu já tinha laminado uma prancha para um amigo meu, o Tizano, esse que mora aqui em Mituba hoje. Eu tenho o maior carinho por esse cara. Aí eu shapeei uma prancha, peguei uma prancha uma Renatinho que meu irmão tinha, botei em cima do bloco, fiz o outline e fiz um marrom de pin. Pequenininha, na época eu acho que era uma 6,2. Não media com pena, media com metro. Eu sei que eu demorei uma semana para fazer o shape, porque era o sulforme, um ralador de queijo para tirar a casca do bloco. Dá certo isso, André? Dá certo, cara. Raiz. Raiz. E aí, no olho, né? Tudo no olho, né? Imaginando a prancha que eu queria fazer. E vendemos a prancha. Ficou boa a prancha. Aí te despertou aquela coisa do comércio da prancha. De fazer prancha para mim. Inicialmente para te surfar. Aí fiz uma prancha antes de eu ir pro Peru. Só que ficou muito fininha, o surfado não é bom com ela. É branquinha amarela. Quando voltei pro Peru, ela quebrou na minha cabeça. Eu vi uma vaca, ela subiu para cima, bateu na minha cabeça e quebrou em dois. Pra ver como ela era pancada, fina. Hein? Com longarina. Com longarina. Então, aí eu fiquei meio decepcionado, só que porque eu passo falando bem. E no Peru eu conheci o Jacques Neri e o Jorge Priestman. O Jacques Neri me prestou uma San Roque, que foi uma peça que me fez evoluir muito. E quando eu voltei, o Jorge Priestman falou que ia me ajudar. Ele me dava o shape. E eu laminava. E assim eu ganhei o campeonato de Imbituba, com o shape do Jorge Priestman e a laminação minha. Esse campeonato de Imbituba, o que era? Ele era um campeonato brasileiro, um campeonato local? Era um campeonato, na época, né, digamos 76, 75, acho. Qualquer campeonato que fosse aberto era um campeonato brasileiro. Uhum. Entendeu? Porque vinha gente de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, e tinha nego de Santa Catarina. Quem que era, assim, a pessoa que você falava assim, cara, esse cara tá aqui, eu vou ter trabalho, assim, tinha uma galera que... Era um que foi técnico de vôlei da seleção brasileira, o Hinaldo. Era o cara casca grossa. Foi meu colega de escola. Tinha o Peninha de São Paulo, né? E tinha o Calé, que era um gaúcho também, irmão do Barroso, que depois veio a ser meu sócio, que talvez falava bem. Mas não deu para eles, né? Você tava com o surf no pé. Não deu para eles. E Johnny, assim, ó, quando é que começou assim tu perceber que tu poderia ganhar dinheiro fazendo pranchas, assim? Como é que foi assim? Não sei se tu lembra disso, da primeira prancha que tu vendeu e que tu viu que, pô, ali eu acho que eu posso começar na verdade, me profissionalizar, né? Assim. Não, na verdade o que aconteceu foi esse Jeff Weber, a Plana, e 3 meses e meio trabalhando com os Belo em Niterói, como laminador e lixador dele. Eu comecei lixando, e aí passei a laminar com ele, só que ele nunca me deixou entrar na sala de shape. Não me ensinava o segredo. Isso aí era muito... De usar a plena. Assim, o pessoal mais da antiga tinha isso, né? Era tudo a 7 chaves, né, cara? Não podia mostrar. Tinha que merecer? Como é que era? E aí... Tinha um romantismo, assim. E aí minha mãe, quando chegou em Niterói, que a minha irmã tinha tido um filho, ela morava lá em Niterói, volta para Bahia, eu falei, mãe, eu daqui vou para Califórnia. Eu agora vou ser surfista. Entendeu? Vou começar a fazer prancha e vou viver de surf. Aí ela convenceu meu pai, meu irmão vendeu o carro, meu irmão ainda morava em Brasília. Vendeu o carro dele, eles compraram uma Kombi, dinheiro para o Rio, a gente meteu uma fábrica de prancha dentro da Kombi. Caraca, é possível? Compressor, lixadeira, 20 blocos, panela de resina, panela de cetona. Tá, mas aí essa Kombi, vocês foram pra Califórnia? Não. Assim, vocês... Vinha morar em Bituba.
Foi a primeira Kombi Shaper Delivery que... Vinha morar em Bituba. Demoramos 12 dias para vir do Rio até aqui. 12 dias. 12 dias. Paramos em Floripa, porque eu era amigo do Paulinho Pio. Eu conhecia o Paulinho Pio. A gente ficou na casa dele e ele fazia prancha. E ele queria fazer uma prancha. Aí ele falou assim, ó, eu te ensino como usar a prancha, mas tu me dá um bloco. Aí eu dei um bloco para ele fazer a prancha. Uhum. E ele chegou uma prancha na minha frente e me mostrou. E eu, em seguida, fiz uma prancha para o meu irmão, com a prancha pela primeira vez. O meu irmão morreu. E foi uma prancha que ele adorava. E como que você se sentiu assim? Falou, porra... Pô, a prancha ficou linda, ficou muito boa. Eu falei, pô, eu tenho bom disso. Eu vou ser shaper mesmo. Quando a gente alugou a casinha do seu João da Pula lá na Guarda, ele pegou e dividiu a casa no meio. Atrás eram dois cômodos. Um era sala de shape e outro planina. E a lixa era da rua. E aí eu fui ensinar meu irmão a fazer quilha primeiro, depois a laminar, depois a lixar. E quem passava pela minha fábrica começava fazendo quilha. Fazendo foil em quilha e depois ia aprender a lixar. Para depois, quisesse aprender outra coisa, né? Só que ninguém nunca queria aprender mais nada, né? Quando saía da lixa, queria ir embora. Aproveitando essa deixa que tu falou aí, pro público em geral que está escutando a gente aqui, tu consegue dar um resumo de como que é feita uma prancha, as etapas de uma construção de uma prancha? Bem simples assim? Bem simples. Você tem um bloco de poliuretano, ou de hoje isopor, né, que usa, um EPS, né? Você faz o desenho dela, pega as medidas que você quer, desenha ela. Eu até hoje uso régua de outline, né? Uhum. Eu sou um hand shaper ainda, né? Tenho quase 32 mil pranchas feitas à mão. 32 mil pranchas. Quase, estou chegando lá. Olá, pessoal, tem prancha, hein? O Andrigo sabe, eu shapei muito tempo junto com ele lá na fábrica dele, fiquei, eu acho que uns 3 anos contigo. Quase 4 anos, né, Andrigo? Uhum. Juntos, fazendo prancha. Sim. Você desenha a linha da prancha, corta ela, faz o shape, né? Dá o acabamento, shape prontinho. Aí hoje copinho de quilha, antigamente era quilha fixa, né? Fixa. Aí você tinha que ter a quilha feita, né? E aí o outline de quilha, quem criava? O shaper. O shape que fazia o desenho da quilha, entendeu? Fazia o outline, criava a quilha. Para fazer parte do conjunto daquela prancha. Então o cara tinha que entender como é que funcionava a quilha. A hidrodinâmica que podia gerar ou não, né? Se você, por exemplo, a quadriquilha, como eu me especializei na quadriquilha, quando eu voltei para o Havaí, eu descobri que se você desse double foil na frente da quilha de trás, ela ficava mais solta e tinha muito mais drive. Assim, ó, double foil, para a galera entender o que é quando a quilha é igual dos dois lados. É igual a quilha do meio. Porque hoje a quilha ela tem uma lateral reta e o outro lado ela faz a curvatura. Então, quando é double foil, quando ela é como se fosse uma terceira quilha. Exato. Só que atrás não. Atrás só tinha foil de um lado. Show. Então é uma quilha projetada para ser quadriquilha, né? Então, por exemplo, o conhecimento que o shaper tem, né, ele pode ensinar o cara a fazer tudo. O shaper tem que aprender. O shaper tinha que saber laminar. O Andrigo sabe. O shaper raiz antigo, nós, antigos, sabemos fazer tudo. Tudo. Lixa. Por exemplo, você vê uma lixa mal feita, você vai lá em cima do lixador e mostra para ele como é que faz. É o mentor, né? Isso. É o mentor de todos Entendeu? que trabalham ali, né? Então, vem o encapamento da prancha, é uma coisa importante, porque tem que ser feito, o cara tem que ter sensibilidade. Entendi. A mesma coisa o lixador, o lixador estraga um shape. Ele acaba com o shape.
Pra galera que não sabe, né, o termo shaper é moldador, né? Então o cara ele tem que realmente saber moldar aquele bloco ali. Esculpe a prancha. É, pra esculpir e tirar uma prancha de surf Até daquele porque, bloco. né, Johnny, assim, hoje, por exemplo, assim, um cara é um artista, o cara esculpe pega uma madeira e esculpe um rosto, vamos dizer assim. Ele tem o dom de esculpir. Então ele pode pegar um bloco e esculpir uma prancha, só que ele não vai ter o conhecimento hidrodinâmico que o shaper tem por antes ser surfista, por estar no mar, sentindo a prancha, né? Exatamente. Quando pega mais grossa, com uma borda mais fina, com mais curva, menos curva, mais leve. Diferença, colocação de quilha, por que a quilha está aqui, por que ela está ali, Exato. qual é a angulação que tu O usa. ângulo, né? Se tu abre muito, o que acontece? Se tu fecha muito, o que acontece? O que uma canaleta faz no fundo da prancha? Porque, qual é a dinâmica que ela tem para a Pra prancha? aquela onda que você precisa aquilo, né? Entendeu? Então, é um monte de informação. Então, um bom shaper, um shaper de verdade, ele pega onda. O shaper que não pega onda, eu sinto muito dizer, não é um shaper, é um copiador de prancha. Concordo. Entendeu? Naquela época ali que você começou a produzir, era só prancha de PU? Ou já tinha a situação do epóxi junto? Do epóxi do EPS, né? O EPS já existia antigamente, mas era uma coisa muito difícil de ser feita. Eu acho que Começou na década de 80, na real. Porque o epóxi hoje já é Do meio da década de 80 já tinha os caras que faziam. Por exemplo, o Machucho. Tem um shaper também, o Paulo Araújo, da Andy Roy. Da Andy Roy. Esse cara também, ele trabalhava com epóxi muito tempo. Aquele cara da Proilha também. A galera que tá chegando aí, faleceu há pouco, né? Sim. A prancha de PU, ela é de poliuretano, né? E a prancha de EPS é de polietileno. Que seria o isopor, né? O isopor, o famoso que a gente isopor. conhece como isopor, que na verdade isopor é o nome de uma marca. Né? E qual que é a diferença que dá, né? Agora os shapers podem até falar aí quais são as características de cada um dos materiais. Tem shapers que gostam, eu não gosto. Eu testei várias, inclusive fiz com o Rodrigo lá. Eu acho que é uma prancha muito, muito estável. Principalmente para mim, que sou um senhor, né? Eu tenho 67 anos, né? Eu continuo surfando com prancha pequena. Então, o EPS, para mim, é uma prancha muito estável. Para mim, a prancha tem que ser... Eu gosto de surf de linha, eu gosto de fazer manobra forte, entendeu? Eu pego onda grande ainda, entendeu? Então, o EPS, para mim, fica muito estável. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um EPS, vai botar um peso nele, ou uma longarina, para ele ter uma mesma desenvoltura de uma PU, vai acabar ficando mais caro que uma PU. Sim, entendi. Entendeu? Então, E assim, digamos que o PU tem menos ar dentro. O epóxi tem mais ar dentro, ou seja, flutua mais. Tô bem aqui, galera, no meio de dois shapers. E você, por exemplo, uma prancha de epóxi, você pode usar menos espessura, entendeu? Para essa gurizada nova aí, que voa, né? Que dá helicóptero no ar, faz essas coisas, é bom até um certo tipo de onda. Mas se você olhar hoje no CP, no QF, mais de 80% dos caras usam PU. Exatamente. É verdade, é verdade. Entendeu? Por quê? É mais seguro. É a prancha mais segura e é a prancha que te dá mais retorno, mais rápido. E também crava a borda melhor. Né? Não é, Johnny? Ela vira melhor, quando né? Você, a flexibilidade dela é um pouco menor. Quando você faz a curva com muita força, você apoia bem o pé atrás dela, né? Porque hoje você empurra muito o pé. Quando faz aquela tail slide, que eles dizem, a prancha entra para dentro d'água. Ela é de borda um pouco. Ela entra para dentro d'água. Se não entrar, você sai assim, ó. A prancha faz isso aqui, ó. Ela gira ao contrário. E aí você não consegue fazer essa manobra de borda. Entendeu? Por isso que a PS, a prancha é mais fina.
Eu, particularmente, sou apaixonado pela GPS. Inclusive, a minha tá aqui atrás, aqui hoje. Fiz uma full carbon com o nosso shaper Andrigo aí. Baita prancha. Mas é que tá. Você tem um surf, né? Que é o teu surf. Você gosta. Né? Mas se você começar, por exemplo, fazer viagem internacional, né? Começar a pegar point break, onda pesada, onda forte, você vai rezar para ter uma PU embaixo do teu pé. Eu sinto isso, Praia da Vila quando cresce. Praia da Vila quando cresce, eu já falo, cara, se eu tivesse uma de PU aqui, as coisas iam ser um pouco mais fáceis. Né? Então, eu tenho minhas pranchas para Vila guardadas lá em casa, né? Eu amo a Vila. Aonde que a galera te encontra surfando? Vamos lá. No Rosa Norte, quase que diariamente, né? Porque eu moro numa Praia do Rosa hoje. Ficou um lugar, ficou mais acessível para mim, né? Fazer as pranchas e morar lá. Eu ainda, morando lá, ainda fiz um bocado de tempo prancha em Papeluá com um amigo, né? Mas aí começou a ficar muito, onerar muito para mim, né? Por isso que hoje eu não tenho feito prancha lá com ele também, né? Eu tenho um laminador, que é um excelente laminador, que é o Marcos Fino, né? Que faz as pranchas para mim, né? Perto da minha casa, tudo. Então, se torna para mim uma coisa mais viável, né? Viável, né? Menos onerativa. Sim. Johnny, e assim, agora vamos entrar no assunto de Porto Alegre, Speedline, que a gauchada aí conhece bem aí, o pessoal mais das antigas, né? Que era o famoso prancha do Papaléguas, né? E como é que foi assim a tua chegada lá em Porto Alegre, na Speedline? Porque eu me lembro que eu já conheci o mito Johnny B. Goode pelas pranchas, mas nunca conheci o Johnny pessoalmente, até porque não tinha Instagram, não tinha nada naquela época, né? Então, não. Eu só conhecia como nome, assim, né? E, cara, eu ganhei do meu pai, da minha mãe, uma Speedline usada, e foi a prancha, shapeada pelo Johnny, e foi a prancha que eu comecei a desenvolver minhas primeiras manobras. Entende? E que eu consegui virar bem a prancha, que eu já consegui dar uma batida. E, inclusive, corri alguns campeonatos com essa prancha, tem foto lá e tal. Que legal. Lá em Arroio do Sal, né? Que era a praia do cara que era lá da Speedline. Que é o Eduardo Braga, que foi meu sócio. Exatamente. Então, como é que foi assim essa tua chegada na Speed lá? Como é que foi a Speedline, como isso, nasceu? Na Eudoro Berlink, na Casa Azul. Tá, vamos lá. Esse é bem. bem. Eu estava morando em Floripa, com a mãe da minha filha, e a gente acabou se separando, né? E eu fui para Porto Alegre para pegar encomenda de prancha, porque eu estava com pouca encomenda, eu morava em Floripa. E aí fui para Porto Alegre. E aí conheci uma pessoa lá que era sobrinha do Silvio Siebenberg, o dono da gangue, que estava abrindo uma loja na época que chamava 30 Graus Sul. Dentro de uma galeria, né? Lá. Não, no shopping. No shopping. Sim, mas não era na rua, né? Não, era dentro do shopping. Dentro do shopping. Dentro do shopping. Sim. E tinha a loja da gangue e tinha a gangue lá do centro, tinha a gangue no shopping e estava abrindo uma loja 30 Graus Sul, que era uma loja de surf. Ele tinha uma visão muito à frente. E aí ele perguntou para mim se eu podia, através dessa menina, essa sobrinha dele, se eu tinha condição de entregar 60 pranchas para ele. Nossa. Fazer em 2 meses, fazer 30 por mês. Eu falei que eu tinha que olhar, que eu ia conseguir um lugar para fazer e que eu dava uma resposta em torno de uma semana. E nessa época, o Lelo, da Japarana, tinha uma fábrica lá no Sarandi, na fábrica de móveis do pai dele, tinha uma fábrica de prancha lá, uma boa fábrica. E aí eu fui capar um laminador, um cara que soubesse fazer a laminação bem feita, porque fazer 60 pranchas... Tem que ter uma equipe já. Tem que ter uma equipe, né? E eu procurar um laminador do Sul, que pudesse. E aí me indicaram o Eduardo Braga, o Dudu.
Eu encontrei com ele lá em Floripa, na Joaquina, comecei a conversar, e pá, não sei o quê. Pá. Aí fomos fazer a primeira série, né? Com a seda da Pimpa Grau Sul, fizemos lá no Sarandi. Quando a gente entregou a primeira série de 30, acho que foi 20 ou 30 pranchas, ele me chamou no escritório, falou, agora eu queria que tu criasse uma marca para competir com a minha marca da Pimpa Grau dentro da minha loja. Ah, que sacada, hein? Olha como é que o cara era. Aí eu tinha a Pura Vida. Eu já tinha Pura Vida, Brasil Pro Design, era um outro desenho, né? Ele falou, não, eu quero uma marca mais impactante. Aí o Dudu falou, eu tenho essa marca, a Pura Vida, a Speedline. Aí... Que já era o logo do Papaléguas? Não, ainda não era o logo Papaléguas. Eu tinha um amigo que era arquiteto, o Fernando Ferrari, o Negão, e aí eu pedi para ele colocar o Roadrunner, né? O Speedline é o quê? Aí a gente se lembrou do Papalégua, né? Porque o Papalégua fugia do lobo. Era rápido. E o lobo nunca pegava ele. Minhas pranchas eram muito rápidas mesmo, realmente. Eu voltei com um conhecimento muito grande de fundo e de funcionamento das pranchas do Havaí. E aí esse meu amigo começou a desenvolver, eu falei, pô, quem sabe bota ele numa escotilha, né? Olhando o pico quebrar. Aí de óculos escuros, ele botou um óculos escuro e no óculos tinha ondinha quebrando. Foi um sucesso. Esse logotipo foi um sucesso tão grande, que a gente foi indicado até para receber prêmio de coisa da marca. Que da hora. Realmente esse logotipo ele impactava mesmo. Assim, inclusive na prancha, né? Ele era grande, né? Assim, era uma bola grande, assim. E a gente fez aí durante uns 84, 81, 5 anos. Mas não era na Casa Azul. Não, começou lá na coisa. Aí, só que aí ele falou assim, agora eu quero que vocês só produzam essa marca para mim. E aí a gente resolveu, fazer uma sociedade. Fazer uma fábrica da Speedline, fazer uma sociedade. Eu tinha o material, compressor, máquina, tudo, e o Dudu entrou com a mão de obra dele e o financiamento para alugar a casa, né? O pai dele se comprometeu em ser o fiador. Opa! Aí a gente alugou aquela casinha na Eudora Berenice e aí construímos uma Speedline lá. Show de bola. E a Speed, uma coisa interessante também de falar é que ela foi foi uma das maiores equipes, né, de surf do Rio Grande do Sul, né? Acho que foi a maior equipe de todas. Acho que até hoje. E entre os 20 melhores surfistas do Rio Grande do Sul, 16 pranchas eram nossas. Show de bola. Sendo que eu estava assim, no meio deles ainda. Eu ainda concorria até chegar ao circuito pro Renner e fazer um abaixo-assinado para mim não poder correr porque eu era carioca. Pô, aí sacanagem. Hein, galera, isso aí me fez lembrar uma coisa. Sabe o que é rápido também? Nosso novo patrocinador. Nós temos hoje a Gigalinks aí que está fazendo todo o entendimento aí de internet, né, Andrigão? É isso aí. Atendendo aqui nossa região de Imbituba com muita rapidez no atendimento, cara, e também uma internet de super qualidade. Então já confere aí o Instagram da Gigalinks, conheça todos os seus produtos e venha junto com a gente. Já aproveita e já segue eles nas redes sociais. É isso aí, Gigalinks está na nossa fábrica e está na minha casa também. É isso aí. Lá em Itapirubá. Então, aí, saindo um pouco então do papo da Speed, aí teve um momento que tu saiu da Speed, né? Aí quando tu saiu da Speed, tu saiu de Porto Alegre também, foi isso? Eu fiquei um tempo ainda em Porto Alegre, né? Eu continuei produzindo minhas pranchas da Trip, porque o Nel tinha ido para a Califórnia
E o Djalma estava sozinho lá, Nosso grande amigo de Djalma, né? Falar nisso. o Dick Mabius. Aí eu me juntei com o Djalma e demos prosseguimento. E aí passamos a fazer a da trip Johnny B. Good. E foi bastante prancha da trip com teu shape? Bastante prancha, fazemos bastante. E tu chega a ver essas pranchas hoje, chegou assim, claro, é difícil, mas às vezes aparece assim umas relíquias assim, tipo... Aparece, tem um amigo meu lá de Posto que tem uma até hoje, uma 611, uma ganzeira que foi minha, inclusive. Da trip com teu shape. Com o logo do Centro Gaúcho de Esporte, porque eu passei a trabalhar no Centro Gaúcho de Esporte também. E aí teve um momento que tu saiu de Porto Alegre, certo? E voltou pro Rio. Aí voltei pro Rio de Janeiro. Certo. E lá no Rio, o que tu continuou trabalhando com pranchas? O que tu fez lá daí quando saiu? Aí foi uma época meio complicada na minha vida. E quantos anos você tava? A galera situar a linha de tempo. Quase 40. Pô, 40, já tinha uma vidinha já tinha passeado bastante. Quase 40, eu voltei para casa da minha mãe. E aí acabei conhecendo uma pessoa e acabei voltando para Brasília. Fiquei trabalhando um tempo lá, mas nunca deixei de fazer a prancha. Eu fazia minhas pranchas de alguns amigos, né? Lá na oficina do Codé e do Janoel, lá no Recreio dos Bandeirantes. Aí eu me separei dessa pessoa também, e nesse meio tempo comecei a trabalhar com a minha mãe em montagem de exposições. Fui até para a Alemanha, né? Montando exposição com ela. Quando eu voltei, faleceu a mãe desse meu amigo Roberto Barroso, e ele me convidou para trabalhar de novo com ele, morando em Porto Alegre, me dando um apartamento para morar, fez uma proposta boa de trabalho para mim. E aí eu voltei a fazer prancha em Porto Alegre também, entendeu? Mas assim, uma aqui, outra ali, né? E acabei me separando dessa moça, foi aí que eu voltei para o Rio, na verdade. Sim. Eu tinha voltado para o Rio, fui para Brasília, voltei para Porto Alegre, e aí fui para o Rio com 40 anos. Pô, é só distância longa, né? Vai lá eu voltei para Porto Alegre, eu tinha uns 37, 35 anos por aí. Eu tô te perguntando essa questão... 38 anos. Eu te pergunto essa questão de que tu voltou do Rio, porque eu sei que aconteceu um fato lá que determinou, né, assim, tu vir para a Praia do Rosa, não foi? Não, aí já é bem depois, aí porque o que aconteceu? Eu passei um tempo me reorganizando, né? Me recuperando mentalmente, fisicamente. E aí comecei a trabalhar de o que hoje vocês chamam de Uber, motorista executivo na época, num hotel 5 estrelas lá no Rio. E rapidamente eu fui pro topo, né, cara? Muito rapidamente. Eu falava bem inglês e espanhol. Em coisa de 2 anos eu estava com meu carro próprio, um Passat alemão. E com 4 anos eu tinha comprado já uma Mercedes também. E aí comecei a vir visitar minha filha no verão, no inverno. Eu comecei a me recolocar no surf novamente. Entendeu? Mas aí tu tinha parado de surfar essa época? Não, nunca parei. Deu uma diminuída, tirou o pé. Mas eu tirei o pé bem tirado. Mas tu parou um pouco de fazer prancha também? Fiquei um tempo... Tá. Eu fiquei um tempo assim que eu fazia só a minha prancha. Quando eu queria uma prancha nova, eu ia lá e fazia, entendeu? Isso muda muito, né? Às vezes quando a gente se afasta um pouco do surf, se afasta do mar também, né? Isso acaba impactando. Se o cara é surfista de alma, que nem você isso machuca um pouco, né? Deixa o cara... Bastante, mas vou te contar. Eu comecei a me recolocar, porque eu tenho um pai lá em cima que cuida de mim, entendeu? Eu acredito muito em Deus, né? E aí eu comecei a me recolocar e comecei a vir para o sul.
né? E aí comecei a fazer prancha de novo aqui. Eu vinha para cá, fazia 1, 2, 3 pranchas ali no Marcelo, no MDIL. Já entendeu? na Pura Vida? Já com Pura Vida novamente. Pura Vida é Brasil Design, mas aí comecei a fazer só Pura Vida mesmo. Mandei refazer o logo, né? E aí aconteceram algumas coisas que... Isso é coisa de Deus, né, velho? Eu vim para cá passar o dólar tinha caído a 0, né? O trabalho no hotel começou a ficar muito ruim. Eu fui ensinar um garoto a usar eu tinha 2 carros, né? E aí eu falei, eu estava sem seguro num dos carros. Falei para o cara não sair de Copacabana e Ipanema e fazer só servicinho leve. E os caras mandaram ele para o aeroporto, ele foi assaltado, roubaram meu Passat e eu estava sem seguro. Em suma, perdi o carro. O dinheiro dele me ajudou a pagar a conta só. Aí eu vim para o Sul passar o Natal e Réveillon com a minha filha. Fui a Porto Alegre. Queria dar um presentão de Natal para ela. Deu um Acer, um computador, um gringo que tinha me dado de presente para dar para ela. Passei o Réveillon, vim para Ferrugem, fiquei um tempo no Rosa com os amigos, fiz umas pranchas para o Barroso. E aí já comecei a pensar em abandonar esse negócio de motorista. Aí, mas só que eu tinha um carro que eu tinha uma prestação alta, que era um Mercedes-Benz, né? Uma C200, um carro executivo de primeira Presença, linha. né? É. Aí eu falei, bom, eu vou voltar para o hotel, vou trabalhar uns 6 meses para pagar bem esse carro, vendo esse carro e volto para cá para o surf. Se der para colocar o carro em Floripa, num hotel desse aí eu coloco. Se não, eu vendo o carro e vou. Só que eu estava chegando no Rio, no Brasil, 5 carros na dupla. O segundo carro da fila entrou na minha frente, deu uma beliscada no freio, eu vinha uns 140. Eu freiei de leve, devagar, né? dei sinal de luz e acelerei. Aí o segundo carro da fila entrou na frente e freou. Era uma Meiva. Eu entrei na traseira dele com tudo. Levantou o carro. Eu falei, pô, acabou meu carro, né? Acabou tudo. Para mim, a decepção era um assalto. Todos os 5 carros eram bandidos. Fuzil, arma. Caraca, eu estava com minhas pranchas no carro, dentro do carro, minha plana, meus outline, meu currículo, minha história do SUS toda lá atrás, né? No porta-mala, e os caras levaram tudo, inclusive meus documentos. Mas o carro batido. O cara virou a chave, o carro saiu andando, velho. Putz. E aí eu liguei pro cara da empresa, o cara da empresa cancelou meus cartões, cancelou meu celular, cancelou tudo. Meu rádio, meu Dexpel, me ajudou. E tinha um cara do hotel que morava em Nova Iguaçu, foi bem perto de Nova Iguaçu. Estava vindo a Barra, o cara veio e me pegou, me levou na delegacia, eu fiz o BO. E me largou no Leme, que eu morava no Leme. Aí eu cheguei lá, comi uma pizza numa pizzaria de um amigo meu, fui para casa, no domingo eu acordei de manhã, era um sábado, no domingo eu acordei de manhã, os caras, não, porra, vai faz sinistro. Eu falei, não, faz segunda-feira, não quero nem saber disso. Aí fiz o sinistro, seguro. Os caras desconfiaram que eu tinha feito PT no carro para pegar o seguro, né? Porque era financiado, uma parte. Aí começaram a encrencar com seguro, não sei o quê. Eu vim para o Sul. Aí quando eu fui para receber e assinar os papéis, eu voltei para o Rio. E aí eles me capearam uma boa parte do dinheiro do seguro, né? Eu entrei na justiça, mas a advogada, que era minha amiga, entrou errado, como se eles tivessem pagado para mim. Eles pagaram o banco quitou o financiamento e o resto veio para mim.
Só que nessa brincadeira, taxa de equitação, isso e aquilo, que eu comi, os caras comeram dinheiro ali. Comeram 8 mil, mais ou menos. Né? E eu era um cara que eu tinha um fluxo de dinheiro alto, né? Porque eu era um executivo top, né? Eu chegava a faturar 20 mil por dezena. Porra, mas eu tinha um custo muito alto de carro, entendeu? O meu carro era gasolina, não era gás. O negócio é pesado. Né? Então, aí eu peguei os caras, não, porra, vai entrar num Corolla com esse dinheiro e vamos voltar para o papel. Eu falei, tô indo embora, galera, abraço. Um grande abraço, foi um prazer conhecer vocês e trabalhar com vocês. Voltar para a minha vida do surf. E vim pro Rosa. Olha só. E a gente se conheceu foi depois disso? Depois disso. Eu fiquei um tempo morando na casa da mãe do Marcos Vinícius, do Fino. Aí comecei a fazer prancha lá com o Marcelo, ali com eles. Né? Aí depois eu aluguei uma casinha para vir morar. E comecei, e dessa casinha eu fui morar no Zé Neto, na loja do Zé Neto, para cuidar da loja dele. E lá tinha uma sala de shape dele. E aí um belo dia, eu tô lá, me chega um baita de um cliente meu que foi competidor com as minhas pranchas, foi tricampeão gaúcho do Circuito Renner, com as minhas pranchas, com o meu shape, querendo fazer uma prancha comigo. E a gente fez uma. Quem era ele? O Arthur, né? E aí fez uma, fez duas. E aí um amigo meu teve problemas com a esposa lá, teve uns problemas lá, e o irmão dele pediu se eu não podia ir a Porto Alegre para ajudar ele. Porque ele estava saindo do hospital e ele ia precisar de uma mão, uma pessoa como eu, que já tinha passado por experiência de largar o uso de bebida, essas coisas, né? E eu fui a Porto Alegre. E nessa, esse meu amigo me levou para conhecer a oficina do Andrigo. Né? E eu conheci o Andrigo. Aí cheguei lá, estava o Djalma, que é muito amigo meu, o Djalma. Se sentiu em casa. O irmão do Nel. Aí o que aconteceu? Esse outro meu cliente me encomendou uma série de pranchas. Se eu não me engano, na época foram 5 pranchas. Isso, foi. Né? E aí eu comecei a fazer prancha lá em Porto Alegre com o Andrigo, novamente. E aí começou a entrar encomenda e comecei a trabalhar lá com ele. E aí fui transmitindo meu conhecimento para ele também, né? E aí fui conhecendo ele me conhece, aprendi um monte de coisa também, né? Peguei os outlines de longboard que ele tinha lá e dei uma aprimorada bem boa, né? Acabou que fui convidado para fazer as pranchas do Madeirite, né? Aí fizemos uma série. O Madeirite era um campeonato de surf nos moldes da antiga, né? Vamos dizer assim, né? Que era patrocinado por uma loja lá do Rio Grande do Sul, que esse campeonato foi em Torres, que Torres foi o primeiro campeonato de surf do Rio Grande do Sul, foi em Torres, né? Então, o Madeirite era isso. Então, as pranchas que o Johnny fez eram pranchas iguais às que se usavam na época. Eles pediram para mim fazer pranchas de época, né? Então, o longboards, né? Pranchas single fin, né? Da época por exemplo, saiu do longboard, veio para mini model, veio as pranchas single fin, que eram 6.7, 6.8, tudo com caixa de quilha, com uma quilha só, né? E eram convidados, né? Era só convidados, assim. E as tequilhas também, né? Então, era uma série de long, de single e de três quilhas. E aí tinha as categorias, né? Os velhos, caquéticos, os mais ou menos e os novinhos, né? E aí isso deu muita risada, foi uma confraternização, que irado, cara. Uma coisa muito legal. Foi bem legal isso. E foi muito legal. E aí a gente criou essa amizade, né? Essa parceria, mas também criamos uma amizade entre nós, porque
conheci a família dele, conhece minha família, né? Conhece a minha esposa, né? Ele mesmo falou, deu muita sorte. Realmente, eu tenho uma companheira hoje que foi um presente de Deus para mim, né, cara? Depois de velho, conheci uma pessoa maravilhosa que, inclusive, salvou a minha vida. Que legal. Show de bola isso aí, Johnny. E, assim, eu me lembro também que, claro, eu aprendi muita coisa com o Johnny, cara, principalmente em GAN. Né, que o Johnny fazia muita GAN, sempre teve essa experiência do Hawaii, né? Que tu trouxe muita coisa, então colocação de quilha, flat spot, lembra? Eu expliquei bastante coisa para você de hidrodinâmica. Você sempre foi um cara aplicado, muito aplicado, né? Algumas coisas eu mostrei para você, do negócio do computador, eu ficava bravo com algumas coisas, falava para você, pô, meu irmão, não pode ser assim, né? E o Andrigo sempre assimilou. E hoje... E são dicas valiosas que eu levo até hoje, cara. Inclusive, hoje a gente tem um atleta que é o Luizinho, que até que foi entrevistado aqui no primeiro episódio. Eu sofri com ele na Silveira esse Então, dia. Eu levo muita coisa, aquilo que o Johnny me ensinou, nas pranchas dele também, entendeu? Que da hora, cara. Então isso é bem legal, porque são dicas valiosas, assim, que não é qualquer um que te manda isso, que te passa, né? Eu escutei uma vez que o shaper ele tem que ser meio que um psicólogo também, né? Porque ele tem que estudar as dores da pessoa, tem que estudar toda aquela... para poder fazer a prancha, né? O verdadeiro shaper, a primeira coisa que ele pergunta pro cara é altura e peso. Estilo, altura também, né? Altura e peso. Aonde vai surfar? Quanto que tempo onda? você surfa, qual é a sua altura e qual é o seu peso. E aí você, em cima disso, você vai fazer uma criação. Você vai criar uma coisa. Porque normalmente o cara não sabe ele não sabe pedir. Ele te pede uma prancha, você vai lá e faz a prancha que ele pediu. 90% eles não sabem. Dá errado. Ele não consegue surfar com a prancha. Eu tinha até uma pergunta sobre isso aí. Já teve alguma vez assim que você produziu uma prancha que você sabia que ia dar errado, o cara falou, não, eu quero assim, você falou, cara, não vai dar certo. E aí você faz a prancha e o cara fala, não, a culpa foi a prancha. Né, John? Algumas vezes. E aí eu chegava pro cara e dizia assim, você não sabe pedir uma prancha. Você não entende de shape. Quem entende de shape sou eu. Eu olho para você e sei o que eu vou fazer para você. Você vai querer fazer uma prancha, é o que a gente fala de vez em quando. Eu quero a prancha tal do Kelly Slater. Não vai dar certo para você, meu filho. Tu surfa igual a ele, cara. Pô, tu é bom que nem o cara, pô. Mas é diferente, né? Por exemplo, um surfista profissional, ele contribui no design de uma prancha, ou não? Contribui sim, é o feedback. Contribui sim, muito. Mas às vezes o surfista profissional tem o vício. É um vício. Que só quem enxerga é o treinador e o shaper. Sim. Aonde que eu vou mudar para acabar com esse vício? Agora outra pergunta polêmica. Tu já fez alguma prancha que o cara pediu, só que tu mudou uma coisa porque você sabia que ia melhorar pro cara sem contar, porque sabia Bastante que o cara ia reinar? Nossa! Pode acontecer, né? Um monte. Principalmente no quesito... Não fala o atleta aí. Não, principalmente no quesito borda e fundo. Mas entendeu? isso não acontece só com o atleta, cara. Até com uma encomenda particular, né, Johnny? O cara chega para mim, eu quero uma prancha assim, assim. Aí você já senta com o cara e aí começa a mostrar uma prancha e muda aquele pensamento dele antes dele fechar a encomenda. Uhum. Entendeu? Porque se você for fazer exatamente o que ele quer, vai sair um pouco. E hoje em dia tem... E eu chego pro cara, você quer que eu faça um pouco para você? Eu faço. Mas depois não vai dizer que eu chepei uma prancha. Aí o cara, então vamos conversar. Vamos fazer não um negócio é assim que funciona. E hoje em dia tem muita informação na internet, né? E a informação que eu digo... Tem os gurus não do quero surf, dizer né? que tudo... Tem muita coisa que é errado.
E, então é um turbilhão de informações que o cara tá ali, tá vendo aqui, olha um cara falando aqui outra coisa totalmente diferente. Então, isso aí eu acho que atrapalha mais ainda. Rodrigo, aí vem com a informação pro shape, olha, eu quero assim porque... Tem cara que leva uma verdade. Essa coisa do computador que trouxe a litragem da prancha. Tá? Vamos falar uma coisa bem polêmica agora. Vamos né? falar. Essa gurizada nova pega essa informação, não entende nada. Uhum. Não tem a menor condição de saber por que é 28 ou 29 litros, 30 litros, o que é. Aí eu digo para eles, eu não tenho litragem, eu tenho polegadas. Espessura. Porque tem muita borda. Não. A prancha tem muita espessura, não muita borda. Borda é uma coisa. Borda. Espessura é espessura. Aí o conjunto de um shape pode te dar uma litragem. Mas isso não quer dizer que essa litragem vai funcionar para você. Mas porque o fulano surfa com 29, eu surfo com 28. Tu pegou uma prancha que tinha 28 litros. Eu faço uma de 28 litros, tu não vai conseguir surfar. É porque você analisou todo o contexto, não analisou só a litragem em si. Aí eles vêm com esse papo de pedir, o Andrigo deve receber muita encomenda assim. Os caras perguntam, Johnny, eu quero, quem sabe faz uma prancha, aqui ó, eu não faço prancha por litro, eu faço prancha à mão, então minha prancha é diferente. Eu quero saber o teu peso para altura. Comigo foi assim, né, Rodrigo? A gente não trabalhou em litragem. A gente analisou o estilo de surf, mostrei uns vídeos para ele. Vi pranchas anteriores. E ele saiu com essa prancha. E aí tu tem uma altura e tem um peso. Altura e peso. Foi o que ele perguntou. Qual que é a tua altura, qual que é o teu peso? Pô, já sei o teu nível de surf. Vamos fazer uma prancha assim. Qual que é a tua dificuldade? E acertou. Tô faceiro, não largo. Eu lembro. Entendeu? Eu lembro que tinha uma revista. Posso falar porque já nem existe mais a revista, que é a Fluir, né? Que certo tempo do ano, não me lembro, acho um pouco antes do verão, vinha aquele guia de pranchas. Lembra? Lembro. Que era um encartezinho menor que vinha dentro dela. Ali vinha aquela coisa, vinha uma tabela. Tantos quilos, tanto de altura, tanto de litragem. Pronto. Cara, aquilo ali... Quebrou. Todo mundo lia Fluir, e aí via aquilo, já vinha com o guia junto comigo, junto lá para encomendar a prancha. Tá aqui, ó. A tabela tá dizendo que é isso aqui, ó. Então é isso que eu quero usar. Eu falei, não, peraí. Tu tem que ver outras variáveis, meu velho. Não é só isso. Tu já teve alguma situação engraçada, assim, com um cliente, assim, na hora de produzir uma prancha, assim, que você falou, cara, isso aqui foi... difícil, se não tiver, não tem problema. Não, teve um cliente que ele pediu uma prancha para mim, eu fiz a prancha como ele queria, né, uma 6/4, acho, se não me engano, round pin, papapá, porque eu tô voltando, cara, com long. Eu falei para ele, cara, eu já tirei alguns caras, trouxe os caras de volta do long para a pranchinha, mas é um outro processo. Você tem que vir para uma 7 alguma coisa, para depois para uma 6/11, para depois para uma 6/6, para uma 6/4, e aí sim voltar para a pranchinha. Não, mas faz uma 6/4 para mim, não sei o que, papapá. E nunca sufoca a prancha. Deu para a filha dele. Pode acontecer, né? Entendeu? Coisas acontecem. É engraçado, porque eu cheguei e a pranchinha, pô, não dá para mim, cara. Eu falei, pois é, eu falei pra você. Existe prancha universal, assim, para uma prancha coringa que dá para usar em praticamente todos os locais aqui que a gente surfa? Que você entende? Não. Hoje, o Andrigo sabe bem disso, com esse negócio, com essa evolução grande que hoje, bastante, por exemplo, eu tenho uma 6/3 que funciona para mim como se fosse uma 6/8, 6/9. Eu tenho uma 6/8 que eu caio na vila com ela como se fosse uma 7/5. Entendeu? Então, tem fases das pranchas que a prancha foi para um tamanho grande, aí voltou para um tamanho bem pequeno.
Eu, quando voltei do Havaí, a gente passou de 5,7. Nossa, uma pranchinha 5,11. pequena. Se você levou um grande com uma 5,7. Entendeu? Aí foi aumentando novamente, as pranchas eram mais middle, aí foi ficando mais harmônico de novo. E agora elas têm uma linha e um fundo, que não é mais aquele fundo curvado, totalmente curvado, que é o que eu conversei muito com o Andrigo sobre isso. Então você tem bastante velocidade, mas você pode diminuir o tamanho da prancha. Então, aí depende de como você está fisicamente de braço. Você vai entrar na onda. Quando você está na onda, você não precisa de uma 10 pés. Sim, tu Entendeu? já tá na onda, né? Mas o que antecede isso, que é o drop, Que é complicado. que é o complicado. Entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia eu vejo os caras mandando fazer prancha 10,2, 10, não sei. Eles não precisam disso tudo. Você pode ver o Twig, o Kairene, os caras que surfam de ol gigante na remada. Os caras diminuíram as pranchas de 10 e pau para 8,8, 9,2, 9 pés. Tem algum famoso que surfa como que você fez prancha assim, que você fala, pô, esse cara aí, eu nunca imaginei que minha prancha ia chegar, né? Quando eu estava no Havaí, sim. Né? Charlie Walker e alguns outros caras lá surfaram. O próprio Arica, que é um local de Veusland. Mas teve um fato, que é um cara famoso, que aconteceu que o Johnny fez uma final com o Picuruta, Salazar. Esse fato a gente não comentou ainda aqui, né? Mas foi em Atlântida. Foi em Atlântida Sul. Eu acho que foi o primeiro campeonato brasileiro mesmo, verdadeiro, no Sul. Patrocinado pela Coca-Cola. Opa, grande, Um campeonato campeonato grande. grande. Quantos inscritos tinha mais ou menos assim? Tinha um monte, cara. Eu não me lembro. Eu sei que tinha uma galera do Rio Grande, de São Paulo também. Tinha do Rei, tinha. Não sei se era o Patuí ou era aquele outro no Rio. Tinha um monte de neguinho. Mas aí até o Otávio Pacheco tava. Mas aí foi tu e o Picuruta pra final. Homem a homem, bateria homem a homem. Os caras esvaziaram os pneus do carro do Almir lá. O cara no hotel, revoltado. e a gente estava no mesmo hotel. Eu tinha ficado no mesmo hotel, que a Paradise me deu o patrocínio para eu ficar no hotel. Eu fiquei com a minha esposa. Eu estava com uma filhinha de 5 meses, 6 meses. Tinha nascido no Havaí. E aí um dia eu saí com a minha esposa, a gente ia sair para jantar e para buscar lá chateado com o pneu arriado. Falei, não, pega aí, bota aí no carro, vamos na borracharia. Ajudei eles, né? E aí quando terminou, o cara da Paradise falou para mim, não vou poder bancar o hotel. Aí eu falei, não, eu arrumo um lugar para ficar, não tem problema. Né? E aí falei para o Picuruta, nós vamos se encontrar na final. Isso não tinha nem começado o campeonato. Já já estava ali, cantou a já. pedra antes. Eu já cheguei com a faca nos dentes, velho. Eu cheguei lá com a faca nos dentes. Já intimidou o homem, né? E aí foi a fase homem a homem, né? Ele derrubando um lado e eu derrubando o outro, né? E aí chegamos na final. E metade da final ele ganhou. Eu reconheço isso. A gente surfando no canto do pia, na parte, olhando para a parte direita do pia, uma esquerda saindo do pia, e estava me quebrando. Eu surfei bem. Mas aí eu tinha um amigo meu, que eu tinha tido experiência no procrasteio, do Ked, que é um surfista que fica com uma prancha reserva dentro d'água para você. Sim. Eu tinha um amigo meu com uma prancha minha no pico da direita, no pia. No meio dos pilares ali. Não, era aqui, o meio pilar era a esquerda, e mais para cá, um pouco, quase na frente do pé, tinha uma direita. E era uma 5,5 biquília. E eu peguei essa prancha, cara, e esculhambei. Esculhambei, eu dei, teve uma onda que eu dei 3,360 de batida no final. Caraca! A minha última onda, a junção foi um 360 de batida, saí no rasinho assim no chão, peguei a prancha, botei e acabou a bateria. Porra, que irado. Aí saiu já sabendo. Então. Os neguinhos vieram gritando, ganhou, 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 ganhou.
outro ganhou, outro ganhou. Aí eu falei, não saiu o resultado. E aí saiu o resultado, eu tinha ganhado. E ganhado mesmo, unânime. Animal. Pô, estamos chegando né? no final aí do nosso Talk Surf Podcast. Que pena. Já quero agradecer e já te convidar para mais uma parte 2, né, Acho que Rodrigo? vai ter que ter parte 2. Porque tem muita história. Tem bastante assim, história. Meu mesmo. caderninho aqui, Foi um prazer. faltou um monte de perguntas. Eu conheci você pelo podcast do Ícaro. Né? É? Também foi um que eu comprei bastante coisa, foram 2 horas e tal, mas... Um grande abraço aí pro Ícaro, aí, um cara... Um grande amigo, né? E que Deus o tenha também, proteja bastante. Irado. E aí, cara, é isso. Tem Pô, muita então, história, diz uma sempre. coisa aí, uma pergunta pra gente finalizar. Qual é o seu maior sonho como shaper? Cara, E complementando, e já você pensando, o que o shaper, a criação de prancha, lhe ensinou que você leva pra vida? cara, foco, resiliência, né? E persistência, velho. Né? Persistir, né? E a gente nunca sabe tudo. Irado. E uma coisa final, então, pra gente acabar. Ele não falou o sonho. O meu sonho como shaper, eu realizei alguns, que foi um morar no Havaí, outro ir para Bali, o outro para América Central, né? Inclusive que nós se encontramos lá. Encontramos lá, né? Pegamos onda junto, E nem sabia, que eu encontrei dentro do mar em Sunzal, não foi? Foi, depois a gente se encontrou lá no 59. Eu tenho 59. que fazer esses rolês junto com esses Né? caras aí. Então, eu tenho alguns sonhos, né? Como surfista, né? O outro sonho eu realizei agora, você falou ali embaixo, está lá embaixo estacionado lá. Mais um sonho que eu realizei, né? Então, Tudo graças também ao shaper. eu queria fazer uma viagem na Europa. Eu, como shaper, gostaria de viajar na Europa com a minha esposa, né? E pegar uma etapa do CP e ser convidado para um... Eu gostaria de ter corrido aquele 60 a mais o ano passado, né? Mas eu não pude correr o circuito Master brasileiro, né? E não tinha categoria 60 a mais, eu estou com 67. E o campeonato foi em Sunzal, uma onda que eu adorei, velho, surfar. E se eu tivesse surfado naquele campeonato, eu sinceramente tinha ido para a final, né? E eu gostaria de, por exemplo, numa etapa dessa de CP, como tem de vez em quando eles convidam um surfista master para fazer uma bateria com esses caras, com o Charles Thompson, que são os caras da minha geração, né? Foram meus ídolos, né? Mas eu não tinha tanto conhecimento de shape, de prancha, quando eu cheguei no Havaí. E eles já eram campeões, né? Aí quando eu cheguei, eu bati de frente, quando eu vi que eu podia bater de frente, que eu podia ganhar deles, né? Mas eu não tive oportunidade. Mas né? se Deus quiser vai ter. Um dia, quem sabe, né? Conhecer a Europa com a minha esposa, e aí um dia entrar num campeonato de CP, área VIP, rever esses meus ídolos, poder chegar para eles e dizer, cara, eu aprendi muito com você. Irado. Rodrigão, não sei se quer fazer mais uma pergunta, chamar uma pizza. Era a última. Que dica que tu dá pro cara que está iniciando a shapear? Cara, você tem que primeiro aprender a fazer a mão. Perfeito. Aprender a fazer a mão. E a primeira coisa é fazer a tua prancha e ir para dentro d'água testar ela. Para você aprender dentro d'água o que você fez fora d'água. Você conhecer o que você fez fora d'água, dentro d'água. Para depois você poder fazer para alguém. Com certeza. Baita dica, é isso aí. Galera, e para finalizar com grande estilo, a gente recebeu aqui, ó, da Vila Forneria, mais aqui, galera. Ó, mostra ali pra câmera, caramba. Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Aí, gente, ó. Lá do alemão, Haas. Ô, alemão, já vamos aqui, ó. Olha a outra aqui.
Olha aqui, essa vegetariana aqui. Meu Galera, Deus. já aproveita, já acessa lá o Instagram da Vila Forneria, de quinta a segunda, das 19 às 23 horas. Cara, uma pizza de longa fermentação, né, Andrigão? Exatamente. Uma baita pizza, Andrigão, já se antecipou ali, ó. Pegando. Telefone ali do Alemão, vocês podem entrar em contato na Vila Forneria no 48 99921 3418, tá? Já pode fazer lá a retirada da pizza no balcão ou também pegar no delivery. Valeu? Então, Vila Forneria, já segue eles lá. E tamo aí. Mais um parceiro nosso aí do Talk Surf Podcast. É isso aí. Galera, não esqueçam então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga aí as plataformas Talk Surf Podcast, Instagram, TikTok e também no nosso canal do YouTube. Já segue também Robson Moura SC, Andrigão. Isso aí, @Trenttal Surfboards, certo? E, Johnny, para fazer uma prancha contigo, como é que a gente faz? Onde que te encontra? Onde encontra? Telefone? 48 996 376772. Ou pelo Face, Ou né? pelo Facebook Johnny Bigude por Avila Surfboards. Aí, ó. Valeu, galera. Vamos lá agradecer os nossos patrocinadores Gigalinks. Muito obrigado. A nossa melhor internet aqui de Imbituba. Não esquece de seguir lá nas redes sociais, Gigalinks. E também o Vila Forneria. Tamo junto, galera. Até a próxima. Até o próximo episódio.